Boa tarde, a paz seja convosco. Meus queridos irmãos, todos que está inscrito nesse canal, ou que veja ele via Facebook, ou pelo canal Papai Responde, a qual você pode deixar seu like, você pode compartilhar, comentar, visualizar, divulgar esse canal. Faz um bom tempo que eu não gravo vídeo devido ao trabalho, outras coisas, como a semana de feriado. A gente está em casa hoje, amanhã trabalha, mas aproveitar que eu tive dando um estudo muito interessante esse fim de semana e veio ao meu coração de estar gravando esse vídeo. As 7 dispensações. Teologicamente, se divide os períodos de tempo da história humana a qual está na Bíblia, da criação de Adão e Eva até a consumação dos tempos. Tem uns que separam em 3 dispensações, outros em 7, 9 até 37 dispensações, mas a mais clássica, a mais habitual, a mais inserida para a compreensão dos irmãos é as 7 dispensações, que começam com a dispensação da inocência, a primeira, a segunda é a dispensação da consciência, a terceira é a dispensação do governo, o quarto é a dispensação da promessa, quinta é a dispensação da lei, a sexta é a dispensação da graça e a sétima é a dispensação do reino milenar. A primeira dispensação, a dispensação da inocência, ela ocorre de Gênesis 1, 28 a 30, do 2, do 15 ao 17. Esse período de tempo foi Adão e Eva, a qual Deus estabeleceu no paraíso. Deus tinha colocado eles no jardim do Éden e eles tinham... Deus tinha dado mandamento para eles povoar a terra, dominar, ter domínio sobre os animais, cuidar do jardim. E deu uma recomendação única, de não comer do fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal. Conhecimento do bem e do mal. Essa é a recomendação de Deus. E uma coisa, todas as dispensações, ela terminou com o juízo de Deus. Essa primeira dispensação da inocência, cuja Adão e Eva, eles não tinham consciência do pecado, eles estavam na inocência, porém eles tinham a responsabilidade de obedecer aquilo que Deus tinha mandado. Deus tinha mandado eles não comer do fruto da árvore do bem e do mal. Deus tinha dado essa determinação. Eu costumo muitas vezes as pessoas... eu escuto muitas vezes as pessoas dizendo assim, que a culpa, na verdade, tinha sido da mulher Eva, mas só que Deus cobra de Adão, porque Deus tinha passado essa recomendação para Adão, e Adão era para ter passado para sua esposa e ter cumprido os mandamentos. Nem ele nem ela se cumpriu, e a consequência disso foi a expulsão do jardim. Aí, na segunda dispensação, que é a dispensação da consciência, que dura em torno de 1650 anos, que foi da expulsão do jardim ao dilúvio, de Gênesis 3:8 a Gênesis 2:22, é a dispensação da consciência. Mas uma coisa nós sabemos, o ser humano, se deixar ele pela consciência dele, nós já vemos como o mundo está. Aqueles que não estão em Cristo, se vê a forma que eles vivem segundo a consciência deles. Então, essa dispensação da consciência também, ela tinha uns aspectos. A maldição, teve uma maldição, a condição da mulher ter dores no seu parto, a maldição sobre a serpente, e todos tinham que trabalhar para o seu próprio sustento. Só que teria a promessa que Cristo esmagaria a cabeça da serpente e ela morderia seu calcanhar. Então teve esses aspectos, essa dispensação. E ela ocorreu, o final dessa dispensação, com o juízo de Deus, com o dilúvio sobre a terra, a qual Deus trouxe sobre toda a terra, trouxe o castigo, e agora inicia a terceira dispensação, que era do governo, a qual se iniciou com Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras, e essa dispensação começou em Gênesis 8, e Deus tinha dado algumas coisas que ele não faria. Novamente, Deus não amaldiçoaria novamente a terra. Noé e sua família era para povoar a terra. Eles deviam exercer domínio sobre o animal, sobre a criação. Eles eram, agora, a partir desse momento, eles foram autorizados a comer carne, porque até então no jardim
naquela época lá, eles comiam, era da lavoura, do fruto, tudo. E eles agora, foi estabelecida a lei de morte, e Deus tinha dado a promessa que nunca mais daria dilúvio sobre a terra, e que o arco de Deus, conhecido como arco-íris, seria o sinal que Deus não destruiria, que lembraria da sua promessa. E o fim dessa dispensação do governo, ele chegou então agora com o quê? Com o juízo de Deus, porque Deus mandou povoar a terra, frutificar, para povoar a terra. Eles se reuniram num lugar chamado Babel, quiseram fazer uma torre que chegasse até o céu. Eles queriam se unir, não queriam não cumprir o que Deus tinha falado, que era para eles multiplicar sobre a terra, que era para eles povoar a terra. Agora Deus trouxe o juízo da confusão das línguas. Agora Deus traz o juízo. Agora de Gênesis 12 a Êxodo 19, 25 é a dispensação da promessa. A promessa que Deus fez com Abraão, Isaac, Jacó e as 12 tribos de Israel. Abraão seria uma grande nação, era uma promessa de Deus. Deus faria de Abraão um grande nome, abençoaria e amaldiçoaria quem amaldiçoasse Abraão, abençoaria todas as famílias da terra. O sinal da aliança seria a circuncisão. E essa promessa foi repetida tanto a Isaac, Jacó e as 12 tribos. E o término dessa dispensação da promessa, ela terminou com o povo cativo no Egito, onde passaram 430 anos cativo. Agora iniciou a quinta dispensação, a dispensação da lei, que durou 1500 anos, que ela foi de Êxodo e ela foi suspensa na morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela foi suspensa. E a dispensação da lei, ela teve o juízo de Israel perder sua nacionalidade. Israel, depois do general Tito, em 70 depois de Cristo, destruiu Jerusalém. Um pouco depois foi espalhado pelo mundo inteiro. Só que essa dispensação ela continuará depois, no tempo da dispensação do milênio, com algumas modificações, mas ela continuará. E aí chegou a sexta dispensação, que é a Era da Graça, ou é a Era da Igreja, ou Era da Graça ou Era da Igreja, como a gente costumamos dizer, que ela veio desde a morte de Jesus até o arrebatamento da Igreja, aonde virá o julgamento daqueles que ficarão na terra. É a sexta dispensação que nós vivemos agora, a dispensação da graça. E depois virá a sétima dispensação, que é a dispensação do reino milenar. Todos aqueles salvos em Cristo, todos os judeus daquela época vai viver essa dispensação. E no final dessa dispensação do reino milenar, 1000 anos, que a gente não sabe se é simbólico, se é literal, mas ao final desse reino milenar, a qual Cristo, ele reinará, a qual cumprirá todas as profecias da Bíblia, o Cristo será o rei sobre a terra. Aí virá o final dessa dispensação com julgamento. O grande trono branco de Deus vai ser o grande juízo de toda a humanidade, o grande trono de Deus, o grande trono branco de Deus. Que Deus possa abençoar, que esse vídeo possa, alguma coisinha você possa captar nele. É mais extenso que a gente pode expor. Isso aqui muitas vezes é uma aula de mais de 1 hora dentro de uma sala de aula, mas já dá para a gente ter noção sobre as 7 dispensações. Fica com Deus, visualize, compartilhe nossos vídeos, se inscreva aí, fica com Deus, a paz do Senhor Jesus.